Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é super polêmico aí, que são as brigas, né? Nós vamos conversar um pouquinho e entender como elas funcionam, o porquê que elas acontecem e como que a gente faz para que elas possam ser mais produtivas, para que as brigas deixem de ser brigas, para que elas se tornem conversas muito produtivas. E aí vocês vão entender também o porquê que eu coloco essa afirmação que as brigas elas não são o problema do nosso relacionamento. Então, se chamou a atenção de você esse tema, assiste até o final que você vai gostar desse vídeo. Eu sou Bárbara Arantes, sou psicóloga, especialista em família e casal e estou aqui para te ajudar. Que casal que não tem briga, né? Um casal que não tem briga não é sinal de que é um casal saudável, que é um casal feliz. E aí você pergunta, eu não brigo nem um pouco, eu acho que a gente já tá feliz. Sim, você pode ser feliz. E não é uma regra, né? Mas muitas vezes as brigas, elas não significam que vocês são um casal que não tem saída, né? Isso é uma coisa importante de vocês observarem. Por quê? As brigas, elas aparecem nos nossos relacionamentos, na nossa relação, muitas vezes porque a gente está querendo dizer algo, mas a gente está tendo dificuldade, às vezes, de dizer. E elas vêm para mostrar que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Então, quando você tá ali discutindo demais, muitas vezes isso acontece, né? Nessa situação onde você tenta por diversas vezes falar uma coisa e a pessoa não te escuta, a pessoa não tá entendendo o que você tá querendo dizer, e aí vale você refletir um pouco e pensar, bom, será que eu tô sendo muito clara? Será que eu tô será que eu tô conseguindo expressar o que realmente eu gostaria de passar nesse assunto, né? Esse é um ponto a se pensar. Outro ponto a se pensar. Será que esse assunto que eu quero discutir com a pessoa, né, conversar com a pessoa, na verdade, que acaba gerando uma discussão, ele é um tema que é difícil para a pessoa conversar? Será que ele é um tema que não agrada muito e eu tenho que observar de uma forma melhor se eu posso abordar de uma forma diferente? Este é o segundo ponto. E um terceiro ponto muito importante é a questão da gente conseguir observar também se está no momento certo, né? Parece que não, mas para a gente poder conversar qualquer assunto que seja, é importante você observar se você está falando no momento certo. E aí você também me pergunta, Bárbara, será que nunca é o momento certo para ele? Aí você faz a junção, né, do momento certo, da forma certa, né, de conversar, e aí você vai harmonizando esse diálogo, né, essa comunicação, para você conseguir ter uma conversa mais com uma assertividade maior, né? Esses são os pontos, gente, mais práticos que é importante você observar para que as discussões elas gerem um resultado, porque o problema das discussões não são necessariamente, né, as brigas, não são necessariamente as brigas, né? E é o que eu afirmo, que o problema no relacionamento não são as brigas, pelo contrário, as brigas muitas vezes elas mostram que alguma coisa não está indo bem. Agora, a nossa maior dificuldade é a gente parar para observar quais são os motivos dessas brigas. E aí que a gente precisa conversar. Eu queria que vocês observassem a primeira coisa. Eu até anotei aqui para não esquecer. Você que consegue perceber qual que é o fundo das brigas que vocês têm? Então, assim, hoje, com o relacionamento que você está vivendo, com as brigas que vocês estão tendo, elas acabam tendo o mesmo motivo? Por exemplo, sempre é por causa dos ciúmes. Sempre você começa a conversar alguma coisa, você começa a discutir um assunto, mas no final esse assunto gera uma briga e sempre o fundo dela é os ciúmes. O fundo dela é sempre que eu não sou boa o suficiente. O assunto final dela, por exemplo, é sempre a falta de paciência que eu tenho, é sempre a grosseria, né? Então, o fundo da briga é, nossa, mas você é muito grosso, não dá para conversar com você, e aí aquilo vai gerando uma discussão
é muito grande, né? E aí é onde você precisa para observar qual é a erva daninha do teu relacionamento, né? O que está prejudicando. Então, se a grosseria ela tá prejudicando tanto o teu relacionamento ao ponto de gerar tantas brigas assim, né? E aí é importante você observar o porquê dessa grosseria, por que essa grosseria acontece tanto, ou essa falta de paciência acontece tanto, como fazer para que isso se diminua, para que você não consiga ter mais paciência, para que você consiga, não adianta, tá sempre na mesma, não. Ó, eu quero melhorar, você quer melhorar? Vamos tentar melhorar. O fato de você não ter tentado ou não ter conseguido melhorar até hoje, não significa que vocês não podem melhorar daqui para frente. Né? E aí é onde entra também um ponto importante, que é claro que é muito mais fácil e é muito mais gostoso, inclusive, quando os dois querem melhorar. Porque aí os dois fazem um movimento crescente, né? Às vezes um ou outro um pouco mais com altos e baixos, mas a ideia é você chegar num crescente de melhora do relacionamento, né? Um outro ponto importante também a ser pensado, gente, é a questão de qual que é o sentimento que você tem no final ou no meio da briga, assim, se o sentimento que você tem é sempre o mesmo, se o sentimento é de raiva, se o sentimento é de tristeza, se você sente, assim, um sentimento de impotência, de que você não sabe mais como fazer para conseguir resolver aquilo, e aí aquilo te traz, junto com a impotência, uma tristeza muito grande, né? E aí você vai percebendo também que esses sentimentos e essas emoções que você traz junto com essa briga, né? O quanto que ele vai te minando, vai te deixando mal, vai te deixando chateado. Vocês percebem que assim, a briga, ela acaba sendo o resultado final, mas o fato de você falar, não vamos brigar mais, não vai resolver o problema de vocês. Vocês não vão melhorar a relação de vocês porque vocês não vão brigar mais. Vocês vão melhorar a relação de vocês quando vocês pararem para olhar para esses pontos que eu tô trazendo aqui. Então, a primeira coisa é se você percebe qual é o fundo da briga de vocês. Né? O que traz, o que prejudica tanto, o que vocês tanto ficam brigando ali, se é pelo ciúme, se é pela falta de paciência ou qualquer outra coisa, né, que se encaixa aí. Eu tô dando alguns exemplos, para quem tiver a sorte de se encaixar nesse exemplo, fica muito mais fácil. Para quem não se encaixa, às vezes fica um pouco difícil da gente raciocinar, caramba, o que ela tá querendo dizer, como que eu posso perceber isso na minha dinâmica. Escuta esse vídeo de novo, presta atenção para ver se você consegue encaixar isso na dinâmica de vocês. O segundo ponto é a questão da briga, se ela gera um sentimento, sempre a mesma coisa, né? Então você vai perceber que as brigas, muitas vezes elas te trazem o mesmo mal-estar, o mesmo sentimento. E é aí que você também tem que observar como você faz para você não ter, né? Para você por que esse sentimento aparece? E como você faz para transformar esse sentimento, porque esse sentimento, ele não tá deixando você fluir também, né? Ele te trava e aí a briga ela cessa e aí vocês não vão para lugar nenhum, porque uma briga ela pode acontecer. Ela é produtiva quando você consegue chegar no resultado final de falar, olha, a briga não foi legal, poderíamos ter conversado, não tivemos maturidade para isso, mas chegamos num resultado final, num consenso de como que a gente pode resolver e aí fica tudo bem, né? E aí, o outro ponto é, qual é o tipo de comportamento? E esse é um ponto muito interessante, né? Então, assim, qual é o tipo de comportamento que você cria quando vocês brigam? O que eu quero dizer com isso? Vocês brigam, e aí vocês ficam de cara emburrada. Não, eu não vou conversar mais com ele. Aí você fica sem conversar com a pessoa. E aí você vai ficando com saudade, aí você vai pensando um monte de coisa, não quero mais. Não, porque desse jeito não dá mais, eu não quero mais. Vai ter que ser diferente daqui pra frente, mas aí também ele tem um comportamento de ficar na dele, não fala nada. Ou você fica de cara fechada e ele começa a ser mais carinhoso com você pra tentar voltar a vocês ficarem bem. E aí você fica bem, e aí passa um tempo, aí quer saber? Tá tudo bem. E aí vocês não conversam, não resolvem a situação, simplesmente ficam bem, né? Tem uma noite ótima, fica tudo bem, e aí dá aquele alívio de que, ai, nossa, estamos bem. E aí
volta tudo de novo. A próxima possibilidade, oportunidade que vocês têm de brigar, vocês brigam novamente e aí a coisa desanda. Então, quando você olha essa dinâmica, né, que se estabelece, a gente fala esse ciclo vicioso de sempre brigar, aí fica bem, e muitas vezes a briga, ela traz uma pitada às vezes a vida é tão corrida, aquela coisa toda que vocês não têm não conseguem ter aquela intimidade, aquela proximidade, e aí vocês ficam tão irritados com aquilo e vocês brigam. E aí depois vocês brigam e fica tudo bem, né? Percebe? Fica um ciclo vicioso de que tem que ter uma briga ali. O que a briga tá mostrando para vocês? Que vocês estão no limite, né? Que vocês não tá legal do jeito que tá, e aí vocês brigam e aí depois ficam bem porque vocês extravasaram, vocês colocaram para fora através da briga. E aí vocês percebem como a briga, no contexto geral, ela não necessariamente ela é o problema do relacionamento, pelo contrário, muitas vezes ela mostra o que está acontecendo no relacionamento. E aí o que faz diferença é você ter coragem de olhar para a relação de vocês e pensar como a gente pode sabiamente, né, tirar essas emoções, esses sentimentos ruins e resolver essa situação de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente do que está acontecendo, pensando que vocês querem sim evoluir e continuar a relação de vocês, né? Gente, tem bastante conteúdo para refletir em tudo isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí, ativa o sininho para você receber as notificações de quando eu colocar um vídeo novo, dá um curtir e assiste novamente esse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu respondo. E se pensar em algum tema assim que chama atenção, que vocês querem conversar sobre o assunto, também deixa nos comentários que eu faço um vídeo para vocês, pra gente poder esclarecer. É um tema muito gostoso, é um tema que vale a pena vocês trabalharem para ir aprimorando a relação de vocês. E espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.